Eu acho que Deus estava, assim, num momento irônico, né, dele, assim, que me deu esse nome, porque eu me sentia tão contrário do que meu nome significava. Eu falava, Deus deve estar de sacanagem. Eu falava, gente, não consigo ficar feliz nem E sabendo que eu vou ser mãe. Daí eu me culpava, né? A gente tá indo encontrar a Letícia, conheci ela no Congresso de Mulheres. E o que me chamou muita atenção na história dela foi o jeito como ela lidou com a depressão e como Jesus ajudou nisso tudo. Mas eu não sei ainda detalhes, nada, só escutei a história por alto. Então vamos conversar com ela pra ver como que foi isso daí. então, estamos finalmente aqui com a Letícia. Como que é essa história de depressão, de Jesus? Como que funciona isso? Quem sou eu? A pergunta da vida. Meu nome é Letícia, né? Tenho 39 anos. Já acabei de fazer, né? Estou aí no último ano dos 39, né? Depois venho 40. Eu sou casada com o Israel já faz 17 anos, né? Nossa, faz tempo. 21, né? Quando eu casei. E daí a gente tem 3 filhos, o Davi, que já tem 13, a Sara, 11 e o Rafa, que fez 7. Essa parte que eu compartilhei lá no Retiro de Mulheres foi uma pequena história, né? Uma pequena parte da minha história, né? Sim. Mas foi um tempo longo na minha vida, na verdade, né? Porque, então, assim, quando eu comecei a ter o diagnóstico, né? Porque a depressão, ela vem aos pouquinhos, assim, né? Você não percebe ela chegando, pelo menos no meu caso. Você não sabe que é depressão. Porque eu já era mais, assim, meio melancólica, meio... Fica pensando na morte da bezerra, assim, sabe? Fica pensando demais. Artística, assim. Não sei, às vezes até eu comentava com o Israel, né, sobre o que eu tava pensando, ele, mas por que você tá pensando nisso? Por que você pensa assim, né? Daí eu, não sei, né? Que eu entro no negócio. É que ele é muito prático, assim, nas coisas, né? Tipo, se vai ajudar a pensar sobre isso, beleza. Se não, não vou pensar sobre isso. Mas assim, com uns 25 anos que eu engravidei, foi quando eu piorei. Fiquei pior, porque hormonalmente falando, daí eu me sentia culpada também, que eu falava, gente, não consigo ficar feliz nem sabendo que eu vou ser mãe. Daí eu me culpava, né? Porque a depressão é amiga da culpa ali, elas se gostam, assim, elas alimentam uma outra. Que difícil. Mas daí, tipo, então a pior fase tipo, de todo esse tempo pra você foi quando você engravidou? Então, foi um pouquinho antes, 24, 25 anos ali, que eu tinha. Foi a primeira gravidez? Isso, a primeira. Que eu cheguei assim, eu tava tão desanimada e não via propósito de nada, assim, na vida. Eu só queria morrer, na verdade. Eu sei que é meio chocante falar assim, mas... É verdade. É o que você sentiu. Você não quer levantar da cama? Pra quê? Entendeu? Não sei quem vai chegar, quer conversar com você. Tudo é tipo... whatever, né? Tipo, sim, tanto faz. Eu compartilho um pouco desse sentimento. Sim. Porque ano passado eu tive uma fase bem... dark, assim. Era bem isso, assim, eu não queria sair de nada, eu queria ficar imóvel, assim. Isso. E pra mim também foi uma fase difícil, porque foi um ano que eu tava em missão. E era, assim, o que eu queria da minha vida. Como assim, né? É um Como chamado assim? E você tá vivendo um momento tão feliz da sua vida e você não consegue ficar feliz, né? Sim. Aí você se culpa mais ainda, tipo, eu preciso ficar feliz porque eu tô vivendo o que eu queria. É horrível, né? Tipo, E eu acho que a gente, como cristão, assim, que busca Deus e, né, tem Deus na nossa vida, a gente parece que se culpa mais, não sei, se cobra mais. Puxa, será que eu não devia estar feliz porque, né, eu encontrei a fonte da vida? Eu ficava assim, puxa, mas que tipo de cristão que eu sou? Que eu não consigo me sentir feliz com o milagre da vida, ou em missões, ou em, né, vivendo aquilo que Deus tinha pra mim, né? É verdade. A gente se questiona muito, né? Você fala, cara, ninguém vai me entender se eu falar isso. A pessoa vai falar, cara, olha aí, ó, você tá vivendo missões, né? No meu caso, você tá viajando um monte, tá falando com pessoas, tá falando de Jesus para as pessoas, né? Nossa, olha, você tá grávida, você acabou de engravidar teu primeiro filho. Como que você não tá com assim? a notícia eu fiquei feliz, né? Eu falo que eu consegui ficar feliz umas 2 semanas, assim. Na verdade, eu falava que eu era uma morta-viva. Eu falava, tipo um zumbi. Daí, óbvio que eu tive que procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, né? E na parte espiritual, nesse primeiro momento, eu não busquei ajuda, né? Eu deveria ter feito as 3 partes juntas, na verdade, né? Procurar ajuda médica, ajuda psicológica e espiritual. Alguém que cuidasse de mim nessa área, né? Sim. Mas eu não fiz. Deveria ter feito, né? E você acha que foi por vergonha? Eu acho que talvez, a princípio eu não achasse que fosse algo espiritual, ou que a parte espiritual não tivesse tanta importância, mas eu tava muito com as minhas convicções abaladas. Até sobre Deus, eu falava, Deus, onde que o Senhor tá? Nessa escuridão aqui, eu não sentia nada,
eu ficava pensando, será que tudo isso que eu acreditei e vivia até hoje foi verdade? A depressão, eu falo que ela quer roubar até o que Deus fez na sua vida, assim. Porque isso dá esperança, e a depressão, ela quer tirar qualquer tipo de esperança que você possa ter. Começa a dizer que tudo de bom na sua vida é mentira, que você é um engano, ou nunca mais vai acontecer, né? É uma voz mentirosa na nossa cabeça, e os nossos pensamentos estão doentes, na verdade, né? Sim. Precisam de cura, né? É uma doença. E é engraçado que quando você tá passando aquilo, você não consegue ver que aquilo é uma coisa clara, que não é verdade, né? E acho que as pessoas até têm boas intenções de ajudar, né? Mas daí é complicado. Essa parte de doença emocional, assim, é complexo. Eu gosto de comparar como eu estava mentalmente com uma pessoa que sofreu um acidente muito grave e está em coma no hospital. É assim que eu tava, né? Só que daí, se você olha para um corpo físico, você consegue entender a gravidade da situação. Mas como não dá para ver, né? Uma pessoa que sofreu um acidente, ficou na cadeira de roda, você fala, tá, ande. Não dá, né? O corpo não consegue, é a mesma coisa. Vai, se anima, para com isso, você tá na frescura, fica feliz. Tipo, não dá, você não consegue. Não, é uma coisa... Não existe isso, né, pra quem tá no fundo do poço, né? E é difícil que, como as outras pessoas não enxergam, querem animar você, mas a culpa vem de uma forma maior ainda, né? Poxa, tá todo mundo... Não, e eu já pensava, a gente já pensa isso sozinho, né? Eu não tinha nada de ruim na minha vida, se você fosse pensar. Sim. Eu tinha casado com um homem que eu amava, né? Deus já tinha feito tantas coisas boas na minha vida, consegui engravidar. Mas no meu caso, eu ficava... Mas cadê, né, o problema? Não tô tendo no momento. Daí eu ficava mais preocupada ainda. Eu falava, eu não conseguia ver o problema. E o maior problema da depressão é a mentira que ela conta que você nunca vai sair daquela situação. Porque você realmente não acredita que vai conseguir melhorar. E fica aí aquilo só pior. Mas eu decidi que a oração tem poder. Você precisa ter uma vida de oração. Essas frases que a gente conhece. Eu falei, não, eu quero ver isso na minha vida. Então, aí foi algo que Deus me ensinou que pela fé, mesmo eu não achando que eu ia melhorar, mesmo eu não vendo nada mudar, eu precisava crer que Deus ia me tirar dali. Era a única coisa que eu tinha. Eu falei, Deus, eu vou fazer minha parte, mas o milagre o Senhor que vai fazer, Ele vai me tirar dali, né? Então eu falei, se der tudo errado o resto da minha vida, amém, mas a oração eu preciso deixar como prioridade na minha vida, né? E foi assim que eu comecei a melhorar. E assim, um processo longo também. Longo, tipo, quanto tempo? Assim, mais ou foram menos? um ano e meio, talvez, nessa luta, porque você tentando voltar pro... exato, é uma luta, porque você não tem força, né? Nossa, eu falo que é como se fosse... você vai fazer exercícios físicos e você parece que no outro dia já quer resultados, né? Quer que tudo volte pro lugar. Não é assim que acontece. E na vida de oração também. E eu fui melhorando, assim, né? Gradativamente, até que aquela melancolia e sensação, ela sumiu. Eu fiquei... Meu Deus, existe uma vida sem esse tipo de sentimento. Eu falei, gente, a vontade de fazer as coisas voltou. Eu comecei a ter vontade de fazer as coisas, de planejar. E foi um milagre que Deus fez mesmo, assim, porque pela fé. Então, isso já faz uns 4 ou 5 anos que eu tenho estado bem, né? E fiquei, mas na verdade fiquei uns 10 anos, né? Mal, nada. Nossa, 10 anos. Foi uma situação também de perseverança, né? Porque assim, como a gente tá, principalmente, não só você, a gente tá vivendo uma era de imediatismo. Então eu vou orar. Não dá resultado, eu vou pra outra coisa. Eu não vou ficar perdendo tempo, vou tentar achar outra coisa. E nessa a gente vai indo tantas coisas, mas talvez se eu não tivesse tido a companhia do Matheus, pra te incentivar. Parceiro ali de, não, a gente vai fazer oração. Eu falei, eu não quero nem saber da Bíblia, não quero nem saber de orar, porque eu não tô com vontade. Deus sabe que eu não tô com vontade, então eu vou ficar aqui. Eu não tomava banho, eu não escovava o dente, eu não fazia nada disso. Porque qualquer esforço mínimo parece que você tenha que fazer, já consome uma energia tua que parece que não sei o que acontece com essa mãe. Mas então, depois daquele período, você conseguiu, né, tipo, perseverar e conseguiu aí, tipo, uma prova, né, que você fez uma prova com Deus. Fiz. Então você conseguiu essa prova, e qual foi a sua sensação, assim? Deus falou muito comigo, eu lendo a Bíblia, lendo o Novo Testamento, né, ele falou muito em Efésios 6 sobre a amargura de Deus, né. Ele falou muito sobre que não vai ter nenhum dia que eu não possa lutar. Eu preciso lutar todos os dias para ficar bem, né? Então é uma luta, porque a gente acha que acorda
é uma batalha, na verdade. A gente não tem essa consciência de que a gente está lutando, né? Então a gente tem que ter sabedoria. Isso você acha que até hoje? Até Sim, depois já sim, de tá melhor? todo dia. Eu preciso ser lembrada que é uma batalha e eu preciso me vestir, porque o que Deus me falou que eu saía pra guerra sem armadura nenhuma. Eu só ia. Ele falou, filha, você não precisa se machucar tanto assim. Põe a armadura. Vai, às vezes você vai levar umas, vai, mas você tá protegida, eu tô com você, eu tô indo. E ele me falou, você não sabe lutar, você não sabe, você só absorve as coisas e deixa, e fica. Então eu precisei entender que eu preciso vestir armadura todos os dias. E o que é essa armadura? Então, é me revestir, eu acho que é essa consciência de que eu tô numa batalha. O discernimento espiritual de entender as situações que eu estou vivendo e principalmente da minha mente, porque onde o inimigo mais me atinge é na minha mente, né? Ele sempre me coloca coisas para eu duvidar da minha capacidade, para colocar assim ideias que não vão dar certo. Ah, não vai dar certo, desiste logo. Ah, não, isso aí não vai. Aqui é você, você é só você. Ah, esse sonho aí que Deus te deu nada a ver, você não. É o tempo inteiro assim, né? Mas graças a Deus por essa consciência que Deus está me dando e me desenvolvendo, eu estou aprendendo a rebater, assim, porque não sou eu, é Deus que vai fazer, né? Eu não tô sozinha, Deus vai comigo, Deus vai abrir as portas, então eu preciso me ensinar com a verdade de Deus, assim, sobre o que Ele pensa sobre mim. Volte e meia eu memorizei versículos, eu falei, Deus, eu preciso que o meu fundamento seja a Tua Palavra, né? E eu acho que, na verdade, resumindo, eu fiquei mais crente. Ai, Jesus! Porque eu me aproximei mais, querendo ou não, né? Eu me aproximei mais de Deus nisso tudo. Teve algum momento que foi bem marcante, assim, que você falou que foram vários, né? Ah, sim. Mas teve, tipo, algum momento bem chave, assim, que você falou, caramba, o que mais marcou nessa trajetória toda ali, no encontro com Deus, algum momento que você teve, que você falou, cara, Deus pegou ali num dia específico, ou numa questão da vida específica. Sim. Então, um texto que eu gosto bastante, que me marcou, foi João 8:28, se eu não me engano, 8:25. É a passagem que Jesus vai até o tanque de Betesda, né? E lá tem um paralítico que tá lá há 40 anos, gente. E Jesus foi até o paralítico, né? E falou, mas por que você tá aqui há tanto tempo, né? O que tá acontecendo aqui dele? Ele perguntou, você quer ser curado? Foi isso que Jesus perguntou, você quer ser curado? E ele não respondeu, sim, eu quero. Não. E eu falei, por que ele já não respondeu, né? Sim, eu quero. Ele falou, não, sabe o que é, Jesus? Toda vez que eu tento entrar na água, vem alguém mais rápido e se joga. E eu fico pra trás, eu fico aqui esperando. Ele estava tão acostumado com aquela situação dele de que não conseguia, né? Que ele já começou a se explicar pra Jesus. Ai, Jesus, sabe o que é? Sabe o que é? E no fundo, eu acho que no fundo, ele já nem mais queria. Porque ele estava tão acostumado com a situação há 40 anos. Só que aquele método que não funcionava, Exato. então ele já desistiu. E daí o Espírito Santo, na mesma hora, perguntou, mas Letícia, você quer ser curada? Né? Você quer mesmo? Ou você vai continuar com as suas desculpas, com a forma que você sempre viveu, com a sua forma sempre, a mesma forma de pensar, ou você quer que eu faça um milagre na sua vida, né? Você não precisa dessa água, você não precisa pular ali, você precisa de mim, né? E daí Jesus fala, né? Levanta-te, pega a tua maca e anda, né? E na hora o rapaz começou a andar. E foi isso, assim, todos os dias o Espírito Santo me falava, levanta, Letícia, levanta, pega a tua maca e anda. Você comentou lá no congresso que Deus falou pra você sobre o seu nome. Conta sobre um pouquinho sobre isso. Eu acho que Deus estava assim num momento irônico, né, dele assim, que me deu esse nome porque Letícia significa alegria. Eu me sentia tão contrário do que meu nome significava, eu falava, Deus deve estar de sacanagem, né? Tanto nome para me dar, veio me dar esse que parece que não. E por muito tempo, alegria, né? Por muito tempo eu fiquei assim lutando com Deus, não entendendo, querendo outro nome. Eu falei, vou no cartório, vou mudar meu nome. Eu falei, não vou mudar meu nome. Só assim, né? Bem de rebeldia, né? E um dia eu tava, a gente fala que é tomando banho, né? Eu tava tomando banho, né? Mas não demora muito no banho, tá, gente? É porque eu falo que é o portal pra Nárnia que abre, né? E Deus me falou uma coisa que eu fiquei assim, ele falou, filha, sabe assim, esse teu questionamento sobre o teu nome, né? Eu sabia muito bem o que eu tava fazendo quando eu te dei esse nome. E esse nome é para você lembrar o quanto você precisa lutar para que teu nome seja verdade, né? Que ele signifique realmente o que ele significa, que é alegria. Porque nesse mundo vão querer roubar sua alegria, né? Coisas vão acontecer, o inimigo vai querer
colocar na sua mente justamente o contrário, né? Mas a alegria verdadeira tem que vir de mim, né? Busca em mim, que eu sou a fonte da alegria. Um lembrete, assim, que a minha essência é essa, entendeu? Deus me fez pra eu ser alegre, pra eu ter alegria. Eu tenho a alegria de Deus, né? E o povo fala que eu sou alegre. Que você mesmo, você é super divertida. Nos dias ruins, ninguém me vê, né? Ninguém me via, graças a Deus, no passado. Porque eu ficava numa tristeza, e quando eu conseguia sair é porque eu tava mais ou menos, assim, né? Uma coisa que é muito difícil na depressão é que ela, de certa forma, ela embaça a tua visão. Com certeza. Né? Com sobre certeza. as coisas, Sobre né? tudo. Ela distorce. Então, você falar sobre uma busca espiritual no meio de uma depressão, para muitos que passam por depressão, né? Já conheci isso com a Kívia também, é muito difícil, né? Tipo, porque você não quer acreditar em nada, você não acredita que as coisas funcionam, você acredita que é coisa da tua cabeça. Você crê que Deus te abandonou, que Deus não se importa, que Deus não tá nem aí. Como que você conseguiu encontrar Deus, entendeu, no meio de um período desse? Igual você falou, poxa, eu me tornei uma cristã melhor na depressão, porque eu busquei mais. Mas como que você encontrou Jesus, ou como que Jesus te encontrou no meio dessa crise, entendeu? Essa perseverança, essa fé, eu sei que não era nada de mim, porque eu não tinha nada. E eu sei que é difícil crer. Como que você conseguiu? Eu não cria no começo, eu não conseguia no começo. É um passo de fé mesmo, porque não vai ter nada palpável, não vai ter nada concreto, você vai se sentir um lixo, você vai crer que não tem esperança, mas você precisa pela fé crer. Eu acho que eu encontrei Deus no meio da depressão através da fé mesmo. Um passo de fé, mesmo sem eu conseguir ter fé direito, foi assim. Que a fé, né, como diz os Hebreus, é crer naquilo que não se vê. Exato. Então, mesmo que eu não veja, eu vou acreditar que não vai acontecer. Mesmo que tudo ao meu redor, a minha forma de pensar, digo o contrário. Você insistir e pela fé, Deus, não tô vendo nada. Você tá andando no escuro, mas você tem que crer que Deus tá ali. Você tem algum conselho, alguém que tá passando por isso, o que você aconselha a pessoa, o que você pode, você que passou por isso, né, a gente consegue entender melhor. Creio que o meu conselho é um passo de fé, né? Mesmo quando aquilo que a gente conversou, né? Não faz sentido, não tô vendo nada, eu quero morrer, eu não consigo sair daqui, né? Pela fé, você tem que dar os seus passos diariamente. E para quem é com depressão, é cada minuto, é cada hora. Eu acho que nas 3 áreas daí, né? Física, emocional e espiritual, né? Porque às vezes eu digo assim que elas são 3 linhas que caminham juntas, né? Às vezes a física dá uma melhorada, da emocional também para trás. E a espiritual também. Então, a gente tem que tentar cuidar das 3 e equilibrar as 3. Que Deus toque na sua vida e mude a sua história, né? Mas é a partir dele, né? Não é uma receita de bolo, mas é um meio, né? Isso, que talvez vai ajudar como você percorreu esse caminho, talvez seja um meio para as pessoas se acharem, também se encontrarem. Letícia, muito obrigada por você compartilhar. A gente sabe que, às vezes, né, a nossa história tem umas coisas que a gente não gosta tanto, não são as partes mais bonitas, mas são as partes que talvez tiveram mais dor e sofrimento que fazem a gente andar degraus a mais, como você falou, né? Foi o que fez eu estar mais próxima de Deus, né? E a gente fica muito feliz de você compartilhar. Obrigada. Muito obrigada. Olha, pra mim, me ajudou bastante, eu gostei bastante. Espero que possa ajudar muitas pessoas aí que assistirem e que elas possam realmente ir pra Deus e falar, cara, Deus fala comigo, porque se eu não tô entendendo, se eu não tô vendo, né? Que elas possam persistir também, né? Porque não é em pouco tempo, né? E dar passos de fé. Isso aí. Quer falar alguma coisa, Matheus? E eu achei muito bonito a sua fé. Pra mim isso chamou muito atenção mesmo. Tipo, a fé é aplicada de uma forma simples e bem do jeito que a gente define ela, né? A Bíblia fala que a fé é a prova do que você não vê. Então, a forma que você tratou nesse meio de crise para aplicar essa fé, cara, eu não tô vendo, não tô sentindo, não tô entendendo, mas quero morrer. Sim, quero morrer, esse sentimento de querer morrer, mas né, acreditando que tem algo melhor, acreditando que Deus tem algo melhor, vai lá e segue. Porque muitas vezes é isso que nos prende a Deus, né? E as pessoas, às vezes, que não acreditam em Deus, não conseguem entender isso. Porque elas falam, tá, mas você não vê, você não consegue provar, você não consegue colocar Deus de uma forma, X ou Y, mas chega uma hora que a única explicação que a gente tem é fé. Só isso, né? Literalmente isso. Então, parabéns por essa fé e obrigado por ter compartilhado. Se você gostou dessa conversa, se foi bom pra você e você lembrou de alguém que seria bom escutar também, alguém passando por uma depressão, alguém que convive com algum parente, cara, envia pra essa pessoa.
E a gente se vê numa próxima conversa aí para ouvir mais histórias daquilo que Deus tem feito na vida de pessoas. Falou, até a próxima!